Fala galera, que beleza, sejam muito bem-vindos ao canal do Dung. E hoje, de maneira especial, mas muito especial, trazendo a você uma nova proposta, né? Quem te viu, quem te vê. Eu sempre brinquei com essa frase nos meus shows, em determinado momento, onde eu pedia para as pessoas olhar umas para as outras, e depois de um momento de oração, de um momento de pregação, de um momento de canção, dizer para aquela pessoa, quem te viu, quem te vê, porque na verdade é isso. Muitas pessoas me viram no passado, muitas pessoas te viram no passado, e se vissem você ou eu hoje, poderiam nos dizer quem te viu, quem te vê. É claro que no positivo, né, gente? Porque nós crescemos, nós melhoramos, a gente fica mais bonito, mais charmoso, a gente tira hábitos ruins, coloca hábitos bons, enfim. E esse programa é para isso. Então, já convido você, se inscreva no meu canal, acione lá as notificações, faça propaganda, ajuda o Dunguinha a chegar em mais pessoas, mais lugares, mais situações. E hoje, nesse primeiro programa, olha, a gente escolheu, a gente foi atrás, a gente fez uma lista bacana e tem que ser um mix, né? De gente que a gente ama, gente que a gente admira, gente que é referência naquilo que faz, gente que a gente tinha certeza que quando a gente trouxesse, você ia ficar na frente do seu computador ou do seu telefone, iria ficar para acompanhar essa 1 hora de entrevista. E hoje, nada mais, nada menos, no nosso primeiro programa, Quem Te Viu, Quem Te Vê, tá bom? Vamos ver se eu acerto o sobrenome dele, né? Porque o sobrenome é italiano. Bruno Faglione. Quase nem chutei. Da banda Rosa de Salão. Cara, que legal, bicho. Obrigado por você estar aqui com a gente. Então, que prazer, cara. Quero desejar um sucesso tremendo pra você em tudo que você coloca a mão, tua equipe. Tenho certeza que não vai ser diferente aqui, mas que esse programa possa ajudar as pessoas a contarem histórias e quem tá em casa se identificar e até se inspirar para, quem sabe, estar um dia aqui com você conversando. Verdade. E você perguntar para ela quem te viu, quem te vê. Isso verdade. Aí. Esse é o grande objetivo, exatamente esse. É trazer as pessoas que nós amamos, que nós admiramos, que a gente vê no palco, na televisão, no rádio, no CD, enfim, nas redes sociais. E sem a gente pensar, a gente influencia tanta gente, né? E você, então, nem se fala nessa juventude aí. E para nós aqui da Finutom, para nós aqui da Liga Filmes, da Rec Studio, para mim, Dunga, é um prazer muito grande, porque eu sou fã demais do seu trabalho, né? Pô, que isso, cara. O fã queria cantar igual você, mas não dá. Agora a idade não permite mais chegar onde você chegou. Não, você não precisa piorar. Fica tranquilo, você tá melhor. Pra cantar igual tem que piorar bastante. Dunga, alegria estar aqui. Mais uma vez, quero mandar um abraço do pessoal do Rosa para você. Sim. Também. Falei com eles que ia estar aqui. O pessoal ficou muito feliz, também te desejou esse sucesso. E, cara, é sempre um prazer, cara, poder rever um ícone. E aí, quero deixar bem claro, produção, que eu não estou chamando ele de velho, estou chamando de ícone, porque, de fato, você inspirou muitas pessoas, eu sou um desses frutos da tua trajetória, legal. Do teu chamado. Lembro, a primeira vez que eu escutei foi assim. Lembro que eu estava à toa numa rua de Araraquara, entrei numa livraria católica que eu amava entrar, comprei um disco ali, coloquei no carro, falei, caramba, cara, eu quero fazer isso um dia, eu quero poder chegar nas pessoas e poder fazer elas ouvir o que Deus está no meu coração, inspirando no meu coração. E hoje estou aqui falando com você, cara, isso aí para mim é um... E olha que foi assim, não é nenhuma das antigas, né? Pois tá mais ou menos no meio da carreira ali, né? Pois é, cara. Pra você ver como eu acompanho que desde bacana. Lá atrás, mas é uma alegria, cara. Uma alegria poder ver o cara que você se tornou, quem te viu, quem te vê, e inspirando não somente as pessoas que você, no começo da sua trajetória, mas até hoje, fazendo diferença na vida das pessoas. Muito obrigado. Legal, gente. Bom, ó, galera, seguinte, eu tô super feliz, né? E junto comigo a felicidade de uma equipe muito bacana. Rafael, Letícia, Marcela, Caio, Rogério, uma galera bacana que está por detrás de tudo isso. E hoje nós vamos conhecer o Bruno. Tá bom? A gente vai. É um programa de entrevista, é um podcast legal, mas uma forma bacana, bem-humorada, da gente contar a sua história, cara. Vamos lá. Vamos começar lá no comecinho, né? Você é de onde? Nasceu onde? Sou de Araraquara, Morada do Sol, interior de São Paulo, cidade lá da Diocese de São Carlos, né? E eu nasci em 88, lá, já divulgando idade. 88? 88, eu tenho 33. 88. Um ano depois que eu me casei, cara.
Você tem a idade do meu filho, cara. Você podia ser meu filho, olha que legal. Meu Deus do céu, olha que honra. E eu vejo o seu filho direto, acompanha aquele chute que ele fica dando ali. Um dia eu chego lá. Você também praticou ou pratica? Pratico, eu gosto de jiu-jitsu. Na verdade, eu nunca me dei. Eu fiz. É o que ele faz hoje. Hoje ele faz jiu-jitsu. Ah, é? É, hoje ele tá no jiu-jitsu. Que legal. Na verdade, eu fiz Kung Fu na minha infância, fiz judô, mas eu nunca me dei muito bem com elasticidade. Aí depois de adulto comecei a pegar legal e eu gostei do jiu-jitsu. Encontrei no jiu-jitsu um xadrez mental muito legal. É interessante que o Felipe fez muitos anos o taekwondo, né? Chegou na preta, caminhou bastante e tal, e hoje ele é apaixonado justamente pelo jiu-jitsu. Mas é um xadrez, cara. É uma estratégia, é um jogo ali. Muita gente fica associando luta com truculência, mas essas artes marciais elas ajudam muito a gente a trabalhar. A filosofia delas é muito de questão de estratégia, de plano. Isso a gente pode aplicar em outras áreas da vida. Por incrível que pareça, ajuda bastante. Principalmente a disciplina. Muito, muito. Mas vamos lá, então, Araraquara, quando o cara fala assim, a diocese, é porque o cara é católico. Oi, quando o cara usa a palavra diocese, é porque ele se refere a... Mas legal, cara. Como é que foi a infância? Infância boa, família... Você falou que tem um irmão mais novo. Irmão mais novo, Victor. Você é o primogênito. Então. Que mora aqui em São Paulo, inclusive, Victor. Mas a gente teve uma infância relativamente tranquila. Minha infância foi muito feliz. Eu sempre brinco quando as pessoas perguntam como é que Jesus tocou a sua vida e tal, né? Eu falo, cara, minha vida foi muito normal, graças a Deus. Minha vida foi uma vida muito regular. Eu não tenho aquela história daquela banda lá, Asa de Águia lá. Eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Graças a Deus eu não cheguei nesse ponto. Mas assim, por conta disso também, a minha vida foi muito regular a ponto de, em um momento da minha vida, eu precisar de um baque, assim, mais mental do que um acontecimento, para fazer uma escolha, uma decisão, né? Mas até chegar lá, foi uma infância muito amada pelos meus pais, muito cercado por pessoas com carinho perto de mim, com amigos. Eu nunca fui um cara de muitos amigos, sempre fui um cara de poucos, mas muito valiosos amigos. E sempre tem da igreja, cara. Que legal, a família de igreja, então. Muito. Pai, mãe. Vixe, minha mãe... A família da minha mãe praticamente fundou a comunidade. Eu sou da comunidade de Santa Ângela lá. Olha aqui, ó. Olha lá. Vocês vão me pegar aqui hoje. Rapaz, é você? E é sua mãe? Sou eu. Essa moça maravilhosa é minha mãe. Que isso, rapaz? Exatamente. Olha que mãe lindona. Dona Sandra. Que bacana. Manda um beijo pra ela, Dunga, senão ela não vai... Dona Sandra. Parece que foi modelo, né? Parece artista de cinema. Meu Deus, obrigado. Ela não vai dormir mais. Bacana. Cara, você, que coisa mais linda. E aqui, se eu não me engano, foi uma apresentação. Na verdade, eu estava num clube, de Araraquara, um clube náutico. Eu subi num palanque para cantar Evidência do Chitãozinho e Chororó logo antes dessa foto aqui. Isso, minha mãe tá rindo justamente que eu tinha acabado de descer do palanque e cantar isso. Que eu devia ter uns 3, 4 anos. Que maravilha. E essa foto é recente, pô. Essa foto é recente, super recente. Se eu não me engano, um ano retrasado e tal. Eu tava para entrar no Rosa nessa foto, se eu não me engano. Que legal, Brunão. Pô, bacana demais. Bom, só por isso aqui já valeu, né? Você tá parecendo um daqueles menininhos de filme americano, né? Aquelas coisas bem escolhido, né? Propaganda de margarina, creme dental. Legal. Muito bom. Ô, Bruno, que imagem dessa época que você mais guarda, por exemplo? Dessa primeira infância, né? Que você tinha o quê? 3, 4 anos? Não, 4 anos. 3, 4 anos. Dunga, cara, assim, graças a Deus tive uma infância muito feliz. Eu tenho muitas memórias incríveis. Legais, assim, bem... A minha avó, finada, falecida avó, mãe da minha mãe, parte materna, a gente tem uma coisa que me lembro muito, cara, que é a gente descendo pro litoral, para Santos, e minha avó era apaixonada por Roberto Carlos. Então a gente... Qual avó que não é apaixonada por Roberto Carlos? A minha avó era muito apaixonada a ponto dela ter uma rosa do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos deu para ela. Ela deu um broche de Nossa Senhora pro Roberto Carlos. Minha avó era fanática. É como o Rosariano hoje é pelo Rosa de Saron. Ela é extrapoladamente maior pelo Roberto Carlos. E a memória que eu tenho clara, viva na minha cabeça, é eu, meu irmão e meu primo no banco de trás do carro, minha avó e minha mãe no banco da frente descendo para a praia. Né? Isso para mim é memória assim, viva. Eu consigo ouvir as músicas do Roberto na minha cabeça. Até esses dias eu fui viajar com a minha mãe para Ribeirão Preto, uma cidade lá na região, e eu lembro de colocar o disco das antigas hoje o Spotify ajuda muito, sim, né? Facilita muito. Minha mãe chorando do meu lado, falando, ai, que saudade. Então isso está muito claro na minha cabeça, principalmente as viagens de infância, isso está muito claro. Que legal, cara. Bom, para chegar no Rosa de Saron, você fez um caminho bacana aí da infância.
mas sempre dentro de igreja. Quando você fala assim que você precisava de um baque mental, porque eu fico imaginando uma criança que vem caminhando dentro da igreja, pais ali fazendo a comunidade acontecer, quer dizer, você não teve as desventuras, né, naturais, infelizmente, né, que nós temos, mas você foi... Tudo era normal, é igual uma pessoa que nasce dentro de uma comunidade, como a Canção Nova que eu nasci, uma criança que nasce ali dentro, ela não tem a curiosidade de saber o que tem ali dentro, ela tem a curiosidade de saber o que tem lá fora. Exatamente. Ao contrário de que as pessoas querem saber o que tem lá dentro. A criança que nasce lá dentro, o que tem lá fora. Pois é. Então, que baque mental foi esse que te fez preferir Deus e não acostumar-se apenas com Ele? Pois é, essa é a palavra-chave. O costume... a questão que eu brinco com baque, que não é nenhum baque direito, né? Não sei nem se eu usei a palavra correta, mas é um momento, é um turning point, é um momento de virada. O que acontece? Quando você não tem uma criação cristã e depois você dá de cara com Jesus, muitas vezes você está no outro extremo, né? E aí é aquele baque mesmo, né? Cai do cavalo, que nem Paulo. O filho pródigo. O filho pródigo. Mas, assim, às vezes também do outro lado, quando você tem uma infância muito ligada dentro da igreja, às vezes você começa a fazer isso no piloto automático. Eu faço por tradição. Por que você vai? Porque minha avó ia, porque minha mãe ia. Então, assim, ao longo do tempo, isso vai se tornando... E à medida que você vai conhecendo também pessoas que não têm o mesmo costume que o seu, e você vai fazendo isso no piloto automático, você vai começando a esfriar, né? Você vai começando a sentir isso não tão dentro de você, mas superficial mesmo. Então, chegou um momento, só que assim, ao mesmo tempo que superficial, era algo que estava dentro do meu coração. Então, foi o ponto de virada para mim foi a minha adolescência. Quando eu me mudei para uma escola no meu ensino médio, as pessoas lá, todos os jovens praticamente, eram não cristãos. E até tinha um que fez catequese comigo, foi até catequizado pela minha avó, mas ele se juntava aos outros para tirar sarro de mim. A galera tirava sarro, falava, esse aí fala sozinho, porque ele reza, fala sozinho, tal. Então, naquele momento, eu sofri uma certa privação. Um bullying, digamos assim, ele é certinho demais. Eu sofri uma certa privação até do convívio dessas pessoas, porque elas pegavam... E adolescente consegue ser muito cruel, né? Sem saber, às vezes, né? E naquele momento, eu lembro que eles tiravam muito sarro, que eu estava fazendo crisma, eu estava lá para os meus 14, 15 anos, e eu, apesar de todo esse lance de superficialidade, eu sempre servi minha comunidade, sempre toquei, desde que eu tinha feito minha primeira comunhão, aliás, até antes, eu participava já de festivais sacros quando criança, e numa dessas tocadas aí, num grupo de oração, em momento de oração, eu pensei nisso, falei, cara, é o momento que eu abdico disso tudo que eu vivi minha vida inteira para entrar numa roda de amizades, ou eu faço uma pergunta para mim mesmo. Cara, quanto isso é valioso para você? Quanto Deus é valioso na sua vida? E fazendo em um momento de oração, aquilo para mim foi muito forte. Falei, cara, não, eu não estou errado por ter feito tudo isso, por ter feito essas escolhas. É que essas pessoas também não posso culpá-las, porque elas nunca sentiram o que eu senti. Nunca conheceram o Deus a quem eu sirvo. E naquele momento foi um momento de virada, foi um momento de, cara, ok, se daqui até aqui foi por tradição, daqui para frente vai ser por escolha. E aí foi nisso, cara, eu comecei a ver que eu tinha vários amigos no meu meio religioso, dentro da igreja, que assim como as pessoas de fora tinham os deles, eu tinha minha turma. E tava crescendo na minha comunidade um grupo de jovens, né, e um ministério de música. E para mim foi o prato cheio, né? Que eu já me infiltrei com meu violão. Sempre gostou de música? Sempre, eu fui inspirado pelo meu avô. Conto muito isso, já contei isso em alguns lugares, mas basicamente eu me apaixonei por aquele serralheiro simples, quase que semi-analfabeto, que tinha no violão erudito uma paixão, assim, no tempo livre que ele tinha da serralheria dele, um cara simples. Erudito, que legal, cara. Para você ver. Seu Paulo Faglione, até por isso que eu uso o Faglione, para homenagear o meu avô. E meu avô tocava quando eu era muito pequeno, naquela idade daquela foto lá, e eu lembro que tem até vídeos disso, né? Deu ajoelhado nos pés dele, vendo ele tocar, sentado. E eu era uma criança muito inquieta, Dunga. Naquele momento, sempre que ele pegava o violão, eu calava minha boca, olhava para ele, tudo ao redor perdia sentido. Eu só queria saber do violão que ele estava segurando ali. E eu queria, até então, meu sonho era ter aula de violão com meu avô.
Estudar com meu avô. Mas meu avô foi acometido de um câncer na garganta e ele morreu muito cedo. E aí ele deixou um violão para cada neto. O único que seguiu, de fato, fui eu. Eu fui estudar com o professor dele. Então, meu primeiro objetivo musical era um objetivo muito nobre. Eu me orgulho muito disso. Não era tocar, não era ser um artista, nada. Meu objetivo era continuar o legado do meu avô. Era homenagear o meu avô, tocar as músicas que meu avô tocava para minha avó. Porque eu sentia um buraco na minha família. Minha avó, quando meu avô partiu, minha avó sentia muita falta das serenatas dele, das músicas. E eu queria aquilo. Tanto é que eu passei por todos esses pontos. Eu aprendi todas as peças que ele tocava. Uau! Toquei para minha avó, toquei para minha mãe. Tinha uma peça chamada Abismo de Rosas, que o Dilermando Reis, um violonista famoso, tocava. Cara. Hoje eu já esqueci tudo. Mas era um adolescente fazendo isso. Era uma criança. Eu comecei a tocar em 96, eu tinha 8 anos. Uau! E eu comecei com a estudar. Com esse objetivo. Exatamente, cara. E aí, onde que eu tinha para tocar? Só que assim, uma criança de 8 anos, onde vai tocar? Não vai tocar no bar, não vai tocar em nada, vai tocar na igreja. Na igreja. E aí eu comecei a desenvolver todo o meu lado musical dentro da igreja, nas missas de sábado à tarde, que eram missas infantis, missas de criança, né, de catequese. E aí o sonho começou a ser outro. Eu sempre colocava um degrau a mais. Era assim, ok, cara, quando eu tiver mais 3 anos eu posso ir para a missa de domingo, que é dos jovens. Aí a meninada vai me ver tocando também, vai ser legal. Então, assim, eu comecei a colocar pequenos objetivos dentro da minha comunidade, mas de eu continuar aprendendo musicalmente e ao mesmo tempo servindo. Só que, como eu te disse, isso tudo ainda era muito na tradição. Quando teve esse episódio do Turning Point, da virada, aí que eu entendi de fato que eu tinha um propósito muito maior naquilo que eu estava fazendo. E eu senti Deus tocar no meu coração isso. Eu comecei a compor naquela época, comecei de fato a escrever naquela época, e eu via um propósito muito maior. Então eu comecei a abrir mão, inclusive, daquilo que eu queria tanto, que era ir na escola e falar, por que o pessoal não me aceita por eu ser cristão? Eu fazia de tudo para entrar nas rodas, de repente parei de fazer questão. De repente eu encontrei um caminho para mim. E aqui eu estou hoje. Uma decisão tomada na juventude, escolher Deus, né? É uma coisa muito interessante, né? Escolher Deus. Não porque você estava sofrendo por causa de um pecado, por causa de você gastou tudo, nada disso. Você escolheu entre aquilo que você já vivia por aquilo que talvez você viesse a viver. Né? Sim. Então é um tipo diferente de decisão. É um tipo diferente de testemunho, inclusive, né? Eu até ficava difícil, ficava um pouco envergonhado às vezes que me chamavam para dar testemunho, porque eu falava, isso, o pessoal está esperando eu botar fogo no lugar, não vou falar, não, pessoal, eu só fiz isso. Então, mas esse é um grande valor que talvez as pessoas de hoje precisem saber, né, que eu aprendi na minha vida, não que eu traga para as pessoas do que eu fiz, não é isso, mas que eu entendo hoje o que aconteceu. Eu sou um cara apaixonado pelos valores cristãos, sou apaixonado por família, sou apaixonado pelo meu pai. Meu pai, eu sou engenheiro civil. Ele é a razão pela qual eu estudei engenharia civil. Ele é engenheiro civil. Ele também é. Opa! A minha mãe, o carinho dela e tudo que ela fez para manter a nossa família sempre unida, ela sempre fez questão de falar pra gente, olha, primeira pessoa no mundo que você deve cuidar é o seu irmão. Primeira pessoa no mundo que você deve se preocupar é seu irmão. Seus irmãos, seu primo, seu irmão. Tá olha, aí, gente aí. Esse é seu irmão. Essa foi a minha formatura de engenheiro. Meu pai, meu irmão Vitor, meu pai Nivaldo, eu e minha mãe. Bacana. Então, cara, quando eu comecei a ter esse tipo de dúvida, e aí, cara, será que eu vou lá para a roda da galera? Será que eu fico por aqui? Eu falava, não, cara, mas as pessoas que eu mais amo nessa vida estão aqui, cara. Será que tem algo de tão errado nisso que os meus amigos apontam e eu acho errado? Não, cara, então aquilo para mim já servia como uma resposta de Deus. E aí o grupo de oração de jovens passou a ser seu habitat mesmo. Quer dizer, hoje quem vê o Bruno cantando naquela performance super legal no Rosa, pode ter a tranquilidade de saber que como se fosse uma peça genuína, né? É como se eu fosse lá na determinada agência de automóvel e comprasse uma peça original mesmo. Boa comparação, é verdade. Ou seja, você foi forjado, você foi conquistado por Deus, você fez a opção, tudo isso dentro da igreja. Sim. Porque isso para nós é interessante, porque muitos de nós que cantamos hoje tivemos uma vida pregressa ruim, difícil, e
a misericórdia de Deus agiu na nossa vida. Agora, você ter uma pessoa, é o caso de Jesus, meu Deus, é o caso de alguns santos da igreja, algumas pessoas, alguns padres e bispos que nós conhecemos, que já foram para o seminário com 12 anos de idade, caso do padre Jonas, Dom Alberto, que vão para o seminário aos 12 anos de idade. E hoje são tremendos sacerdotes e bispos e tudo mais. Agora, nessa trajetória aí, quando que a coisa começou a acontecer na sua vida, em que sentido? A música profissional, a música... Quando que você começou a acordar para isso? Você já falou que um dia adquiriu lá um CD, foi assim, né? Mas assim, além desse momento, claro que você deve ter outros, quando que isso começou a despertar de fato dentro de você e você começou a sonhar de fato com a possibilidade de ser o que você é hoje para nós? Poxa, Dunga, você está facilitando demais para mim, porque eu ia falar de sonho e você já puxou. Porque uma coisa é o sonho, cara. Outra coisa é de fato, o exercer desse sonho, né? O exercício. O sonho começou naquela época do grupo de jovens, com 15, 16 anos. A gente tocava em festivais, como eu te falei. Tinha um festival muito famoso em Araraquara, chamava Canto Novo, que acabou. Era um festival organizado pela diocese e que vinha gente do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Primeiros anos foi sempre galera de Araraquara, região, de repente ganhou uma proporção nacional. Então, todo ano, aquilo era, cara, eu quero estar no Canto Novo, quero estar com uma música na final, quero ganhar, pelo amor de Deus, quero alguma coisa. E depois de um desses eventos, um dos caras que cuidava muito do nosso ministério era um pastor evangélico que era professor de baixo, porque a gente tudo era assim, tudo entrão. Eu fazia aula de violão com um cara bem sertanejo lá de Araraquara, o senhor Janke, que é um cara sensacional, mas um cara super simples, que dava aula pro meu avô. E o cara mais rebuscado de profissionais que tinha era esse pastor evangélico que dava aula de baixo fretless pro meu amigo, aquele baixo sem o traste, né? Pra quem não sabe. E esse cara, depois dessa apresentação, ele falou assim, galera, vocês precisam lançar um disco. Já pensaram em ser um ministério mesmo? Viajar ao Brasil, fazendo isso? Cara, nossos olhos brilharam, que né? ano foi isso? 2004, 2003, tinha 16 anos. E pra mim aquilo era, cara, como assim? Será que é possível, né? E naquela época, Dunga, eu tinha... Aliás, se eu for pedir um autógrafo para você no encarte do disco, tô ferrado, porque eu era daqueles caras que levavam os encartes dentro da capa do violão, rasgava tudo os encartes, tanto usar, né? Que soltava tudo. Mal sei de tão os encartes. CD eu sei, tá tudo sem capa. Então, assim, eu era um cara que tocava nos grupos de oração, cara. De repente, aquilo acendeu uma chama dentro de mim. Falei, cara... É isso, cara. Se de repente eu pudesse ser um missionário, porque isso é o que eu mais amo fazer, tocar, servir. E se eu pudesse ser um missionário? Se eu puder um dia viver disso, né? Construir a minha estrada, ter as minhas músicas. Um dia ver um menino pegando o encarte do Rosa, naquela época nada, né? Mas do meu trabalho e colocando dentro do violão dele. Cara, é isso que eu quero. Eu vou atrás. E ali, só que tudo era muito difícil. Não, e o legal, deixa eu só fazer um adendo aqui, o legal é que a história do Rosa já estava acontecendo, né? Já estava acontecendo. Estava acontecendo, a música católica rodando, Rosa de Saron em 2004. Estava para lançar o Casa dos Espelhos, segundo disco com o Guilherme, né? Então, quer dizer, o Guilherme bombando, que já tinha substituído o Tchelão. Quer dizer, a história do Rosa acontecendo em paralelo. O Rosa nasceu no ano que eu nasci. Olha só. E você 88. Fazendo a sua história aqui. É bacana isso aí, porque a gente tem as peças que Deus tem, ele vai ao seu momento usando, né, de acordo com a vontade dele. Mas continue. A gente vê que a gente não sabe de nada mesmo. Enquanto a gente está pensando, Deus está agindo, né, verdade. Cara? E naquela época era um sonho, mas Dunga, não era que nem hoje, né, cara? Hoje a gente tem um home studio em cada lugar, a gente pode fazer, hoje tem a tecnologia a nosso favor. Naquela época, não. Naquela época, você ter um estúdio, um profissional capacitado para fazer, cara, só grandes estúdios e os pequenos home studios sofriam com materiais bem amadores. Então a gente sofreu por 3, 4 anos, que o Jairo, que era esse rapaz evangélico, coitado, era um cara muito batalhador, mas ele era muito limitado na questão financeira. Jairão, nosso brother, um beijo para ele. E a gente também, a gente não tinha R$1 para dar pro disco, era todo mundo ali muito seguradinho. Então a gente esperou, com o tempo, a gente ia fazendo aos poucos as músicas, bem trabalho de formiga mesmo, e esperando que aquilo ficasse pronto. Cara, deu 3, 4 anos, o disco não estava pronto, eu já estava na época de entrar em faculdade, né? Até um pouco antes, 2, 3 anos. E eu falei, meu Deus, posso esperar até nunca, né? E aí eu fui cursar engenharia civil. Naquele tempo, a música ficou adormecida dentro de mim, era o sonho. Tipo assim, você deu um tempo, que ninguém entra numa faculdade para fazer engenharia civil pensando em ser músico. Não. Você teve que pegar isso e colocar em stand-by. Sim. Fica aqui,
um dia eu pego você de novo. Exatamente. E foi ser engenheiro civil. O meu plano passou a ser o quê? Bom, eu não tenho dinheiro para fazer um disco, eu vou fazer engenharia, vou ganhar dinheiro e vou fazer um disco. Vou comprar um violão legal, vou comprar um microfone legal, mas para isso eu preciso trabalhar. E para trabalhar eu vou estudar, eu vou tentar. E então o sonho, como eu falei, ele ficou dentro de mim por todo esse tempo. Enquanto isso, vinham composições. Só que na época a composição era assim. Não era que vinha um testemunho de um fã e se escreve. Era assim, meu Deus, eu tenho uma prova de concreto 2 para fazer na sexta-feira, estou estudando, mas eu já vi que o chabu vai ser duro, vai ser difícil. E aí? Aí eu estudava. Quando dava certa prova, eu ia na frente do saco. Eu fiz uma música no meu disco, primeiro disco solo, chamava Médico de Almas, né, que eu lancei em 2018. Lancei, na verdade, perto de entrar no Rosa, mas era um disco já bem antigo, que eu já tinha produzido. Essa música eu fiz, chamada Por Onde For, fiz na frente do Sacrário, depois de uma prova de concreto. Falei, obrigado, pelo amor de Deus, deu certo. Você lembra dessa música? Lembro. Pega o violão ali, pô. Caramba. Pega ali. Vamos lá. Não sei se está afinado, faz alguma coisinha nele aí. Se tiver desafinado, quer dizer, com o cantor. Essa é uma música pré-Rosa. Pré-Rosa, total. Ó. Decidi por ti. Demorei, mas entendi que nada sou. Se não me ofertar inteiro, aqui estou, entregue ao teu amor. Quanto tempo, Pai, quanta coisa que perdi por insistir em intercalar meu caminhar com meu cair e me acomodar em minhas fraquezas e não mudar, não prosseguir. Aí a música vai indo e chega no refrão. E por onde eu for, levarei o teu amor. Por onde eu for, cantarei que o nome do Senhor é a razão de tudo, é a origem do amor. Por onde eu for. Existia uma grande possibilidade desse por onde eu for, de você estar dentro de uma empresa fazendo projetos de casa. Projetos arquitetônicos, engenharia civil. E quer dizer, você tinha acabado de ir bem numa prova, foi ao Santíssimo, compôs essa canção. Igreja Nossa Senhora de Fátima de São Carlos. Cara, é um negócio tão doido, porque você estava fazendo uma coisa tão concreta, no duplo sentido da palavra, né? Que é estudar engenharia civil, e ao mesmo tempo compor uma música como essa, que estava desenhando o seu futuro. Né? Quer dizer, essa duplicidade, mas não dubiedade, mas essa duplicidade de projetos na sua vida, quer dizer, ao mesmo tempo faz com que você seja um músico culto, né? Um músico que fez uma engenharia, isso não é para qualquer um, mas ao mesmo tempo um cara calculista, no bom sentido da palavra, mas que tem um coração, uma alma de compositor. Cara, que casamento legal isso aí, bicho. Pô, legal. Eu tô lembrando do Gil Monteiro. O Gil é um monstro, Monteiro, engenheiro tem a sua civil. profissão. É verdade, meu companheiro de profissão. É bacana isso aí. Um baita compositor, né? Baita cantor, compositor. Verdade. Mas vamos continuar o seguinte. E aí, dava um drama aí nessa hora? Muito. De falar assim, pô, eu tô estudando para ser isso, mas eu quero ser aquilo. Muito, cara, muito. Era o eterno conflito da alma, né? Aquela questão, cara, o que eu quero, o que eu tô fazendo. Mas será que, cara, eu tenho esse propósito, eu tenho esse projeto na minha cabeça. Mas será que eu tô caminhando para ele? Ou será que não tá ficando tarde demais? O tempo tá correndo, ó. Rosa lançou o Acústico 1. O Anjos tá trocando, o Davi Mar saiu, agora vai ficar uma fase com o Marcelo. E, cara, o Dunga lançou, foi assim. Pô, a galera tá fazendo as coisinhas. O que eu tô fazendo? Tô fazendo projeto. Eu tô fazendo o quê? Eu tô aprendendo a calcular a armação de aço para dentro de viga. O que eu tô fazendo? Não tem nada a ver, tô muito distante. Porque eu tinha a proficiência no violão, cantava, mas eu tinha zero experiência de palco. Então eu me perguntava, cara, um dia que eu me lançar para fazer isso, eu vou ter que engatinhar. Tá todo mundo fazendo, eu tô muito atrás. Então era aquela angústia da alma sempre, né? E de vez em quando. Mas você foi fiel até a formatura.
Quer dizer, você se formou, você é um engenheiro civil. Sou civil, sou engenheiro. Chegou a trabalhar? Trabalhei por 1 ano e meio com o meu pai para ver se eu gostava de alguma coisa ali. Porque eu gostei muito da faculdade, eu gosto de estudar. Eu descobri isso. Inclusive, na pandemia, uma prática que eu tive foi comprar curso no Hotmart. Comprei curso pra caramba de tudo que você pode imaginar. Comprei curso de filosofia, comprei curso de piano, de violão, comprei curso de linguagem corporal, daquele lance do cara do metaforando, comprei curso de tudo, cara. E assim, eu gosto de ler, gosto de estudar, mas não necessariamente o que eu estudo eu vou aplicar. Eu gosto de saber, gosto de conhecer as coisas. Curso de história natural. O conhecimento. Eu gosto de ler, eu gosto bastante, sempre gostei, cara. Nem tanto de literatura básica, que eu li muito quando eu estava ia fazer faculdade, mas eu comecei a gostar muito de ler curiosidades e história. História eu sempre gostei muito. E então assim, eu fui trabalhar por 1 ano e meio com meu pai e falei, cara, tô fora, não quero fazer isso da minha vida. Eu via meu pai mandando em equipe, em chefe de obra e tudo mais, e eu falava, cara, o estresse que meu pai passa, eu não aguento. Lembro que meus pais iam viajar, final de semana, às vezes eu ficava cuidando das obras, sozinho. Cara, pra mim era um parto aquilo. Era quase uma taquicardia. E aí eu lembro que cheguei pro meu pai e falei, pai, com todo o respeito ao seu trabalho, que eu sei que você faz, ele faz muito bem. Mas eu não tenho essa vocação. Eu preciso descobrir o que eu posso fazer dentro da engenharia. Aí eu fui fazer mestrado. Ainda fiz um mestrado em pavimentação asfáltica, que eu terminei em 2018. Tudo lá em São Carlos, na USP. E eu ia sempre naquele sacrário rezar depois das provas, mas não saía a composição toda hora. Então, assim, eu fui longe demais na engenharia até. Fui bastante, assim, um cara que fez um mestrado até o final, o cara ou gosta ou ele é maluco. Eu tô no meio dos dois aí. Não, e você fazendo mestrado, é como se você tivesse, assim, mal comparando, né? Escolhendo entre a esposa e o filho, né? Porque são 2 amores, né? Uma você se dedica plenamente no sentido de responsabilidade, de compromisso. Outro você se dedica plenamente porque é amor puro, né? Uma dependência. Enfim, uma relação bacana. Foi a comparação que eu... Bom, Rosa caminhando, de repente você acompanhando as notícias. Tudo. Fã do Rosa também. Fã. Eu falo para os meninos, eu me tornei fã deles no Acústico 1. Já conheci o trabalho deles, mas não era o trabalho que eu mais ouvia. Eu até brinco com eles, Fábio, eu preferi o Anjos. Eu era fãzaço do Anjos Resgate. Eu era muito fã do Anjos. Principalmente aqueles 3 primeiros discos com o Dalvimar lá em 2001, 2000, 2003, né? Cara, por quê? Porque eu tocava nos grupos de oração. Então, nos grupos de oração e nas missas, se tocava, o Anjos tinha muita música litúrgica, música, majestosa Eucaristia, muita coisa. Então, eu sabia de cor e salteado as músicas, cara. E, cara, eu amava. E eu fui conhecer o Rosa no acústico, de fato, no Acústico com ele. Eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Falei, cara, esses caras... Ouvi a voz do Guilherme cantar. Falei, cara, o que é isso? Existe alguém cantando dessa forma dentro da música católica, assim, com esse negócio do rock, né? Difícil, Dunga. Difícil você encontrar um cantor de rock no meio católico, assim. E aí eu fui descobrir a história, né? Fui descobrir toda a história do Rosa, a história que o Rosa já tinha sido uma banda de white metal, com o Tchelão. Falei, caramba, os caras estão fazendo esse som pesado desde 88, eu não estou sabendo. Que isso? Então, a partir daí, eu comecei a ser fã do Rosa. E quando você começou, assim como todos nós, né, a escutar rumores que o Guilherme estaria fora do Rosa? Não. A primeira coisa que eu pensei foi, coitado do cara que entrar no lugar dele. Esse cara vai ser um pobre infeliz. Né, no comecinho das notícias, porque eu lembro, né, direitinho quando a gente começou a o Guilherme vai sair do Rosa. O quê? Como assim? No auge, aquela coisa... Quando você ouviu isso, bateu lá dentro de você a sensação, eu posso ser o Nem um pouco. Não. Nada. Não no sentido de não me sentir apto, mas no sentido de, cara, essa ideia é maluca, nunca passou pela minha cabeça, na minha vida. Na verdade, a primeira sensação que eu tive foi de tristeza, como fã da banda, né? Falei, cara, como assim? O Guilherme é o Rosa, as composições dele, a persona dele, o artista, é muito marcante, né? Ele não é um crooner que estava passando ali por algum tempo cantando, depois foi fazer outra coisa. Ele ficou 18 anos à frente da banda. É muito tempo. Tinha um visual muito marcante, o jeito de cantar muito marcante. Eu falei assim, cara, complicado, né? O que vai acontecer? Então, eu fiquei muito
triste primeiro, né, por tudo isso. E, ao mesmo tempo, a pergunta que eu tive foi justa, não foi brincadeira, não. Eu falei, coitado do cara que pegar essa bucha. Mal sabia eu que eu estava profetizando. Coitado de mim. E quando é que começou a ventilar a possibilidade? Porque hoje em dia, eu estou fazendo essa pergunta, porque hoje em dia eu não consigo ver o Rosa sem você. Né? Eu acompanhei acompanhei mais a época do Marcelo, né, do Tchelão. Sim. A gente fez muita coisa juntos em muitos lugares, principalmente os Raléus de Franca. A gente dormiu muito em sítios, a gente conviveu muito mesmo. Fui muitas vezes a Campinas, no comecinho dos anos 90, e a gente conviveu bastante. Então eu peguei muito aquela primeira fase do Rosa. E depois acompanhei um pouco de longe a segunda fase do Rosa, com o Guilherme. Apesar de a gente também estar em muitos lugares comuns. E hoje eu sou muito próximo do Rosa no sentido de escutar. Né? Eu escuto o Rosa hoje, né? No meu carro, caminhando e tudo mais. Escuto você, na verdade. Poxa, legal. E como é que foi isso? Quando é que pintou? Tipo assim, olha, o Rosa vai abrir para alguém... Ou alguém chegou para você e falou, por que você não tenta? Como é que foi isso? Cara, foi um telefone sem fio, assim, basicamente. No dia, eu estava indo participar de um reality, né? Para quem não sabe, também eu participei de um monte de reality musical já. Fui pro The Voice. No The Voice eu fui pro Máquina da Fama, no SBT. Você pode, inclusive, encontrar na internet eu com uma peruca ridícula, tentando fazer cover do Ed Sheeran, parecendo fofão, na verdade, mas estava tranquilo. Ou o Chuck também, boneco assassino. Dali eu fiz o X Factor também. E tudo eu me dei mal. Só no SBT que eu fui bem. O homem do baú pagou no dinheiro ainda lá para os participantes. O cara é poderoso. Aí de lá eu estava indo fazer seletiva para o The Four, que é um reality show que passou na Record e tal. E esse reality, cara, era aqui em São Paulo, eu estava no busão, vindo para cá. Eu ia ficar no apartamento do meu irmão aqui na Liberdade. E eu lembro que eu estava no celular vendo as notícias, de repente, live do Rosa no Instagram. Pá! Eu vejo a live, tem aquela sensação de pavor, de tristeza ao mesmo tempo. Falei, caramba, coitado do cara que vai substituir. Ao mesmo tempo, triste, acabando uma época, né? Uma época tão marcante do Guilherme. Então, no exato instante seguido, meu amigo me mandou uma mensagem, cara. Um guitarrista lá de Araraquara, que é Kleber Shimon. Um grande abraço pra ele. Cara, é você. Falei, eu o quê? É você tá ligado que é você, né? Eu falei, o quê? Cara, o Rosa vai precisar de um cantor, vai precisar de um compositor, vai precisar de um cara que entende de produção musical. E ele era guitarrista dos Cantores de Deus na época. Ele falou, cara, e de todo cara com perfil que eu conheci até hoje, eu não conheço um cara que possa fazer isso a não ser você. Então, eu vou mandar teu material pros caras, vou dar um jeito de chegar nos caras, não sei como. Eu falei, calma, Chimu, respira aí, cara. Pelo amor de Deus, eu tô indo gravar um negócio, tira essa coisa da minha... Já comecei a tremer inteiro, né? Falei, meu Deus, cara, que missão, né? De repente, outro amigo, que era o tecladista do Cantores de Deus, que estava conversando com o guitarrista, falou, Luciano, um abraço para ele, falou, é o seguinte, já mandei mensagem pro Marcelo Duarte do Anjo de Resgate, o Marcelo vai mandar pro Lerão teu vídeo, eu tinha feito um dia, que depois a gente regravou com Rosa, né? Vai mandar teu vídeo e você vai entrar, tá? Falei, como assim, Lu? Não, eu tô te falando, não tem como eles não gostarem, não tem como. Falei, beleza. De repente, 5 minutos, o Lu, tô com o telefone do Lerão aqui pra você, mas sei que você fala pra caramba, então finge que você é uma pessoa normal, fala pouco, pra não encher o saco dos caras, pros caras, pelo menos no começo, acreditar que você é normal e chamar você pra banda. Falei, tá bom, tremendo, né? Aí falei com o Lerão, mandei mensagem no WhatsApp, o Lerão virou pra mim e falou, cara, é o seguinte, gostei muito do teu material, mas eu vou falar pra você o que eu falei pra todo mundo que imediatamente, imagina logo depois que o Guilherme falou, quanta coisa não choveu ali de convite, de pedido para entrar, né? Ele falou que nesse dia o e-mail deles pipocou de coisa. Falou, todo mundo eu tô pedindo, grava Cartas ao Remetente, do Rosa. Aí eu gravei. Só que eu não gravei em seguida. Eu fui viver minha vida, fui participar do reality show, fui voltar, estava fazendo mestrado. Não, tinha terminado o mestrado, eu estava terminando uma minha dissertação, fazendo uma correção nela. Então minha semana passou rápida. Passou rápida, aí eu esqueci de gravar. Chega sexta-feira, o Rogério me manda mensagem, Lerão, de novo. Cara, você não vai mandar? Aí que eu me toquei, falei, opa, se o cara tá me chamando a atenção, é porque o meu material chamou atenção, né? Aí gravei, fiquei a madrugada inteira gravando, mandei pra ele, e matei de cantar, Dunga, de tanto que eu fiquei regravando, até ficar legal. Falei, não, é assim, é essa aqui. Mandei, lembro que tava clareando o dia, mandei, deitei, vou dormir. Pá.
De repente o Lerão manda mensagem, cara, não sei se vai dar certo, você não vai? Sei que, da minha parte, vou te falar, você ganhou um fã. Eu vou mandar pros meninos e tal. E eu já, tremendo, né? E eu sempre brinco, falei nas entrevistas já, mas entrar no Rosa foi fácil até demais, Dunga. Parecia que Deus foi tirando os obstáculos. Assim, tudo na minha vida foi muito difícil, mas essa etapa do Rosa, por isso que até eu ficava cético na época. Eu falava, cara, tá tudo se encaixando. Tá dando certo demais. De repente eu tava já mestre, já tinha terminado, não tinha mais nenhum trabalho paralelo para eu me dedicar e me atrapalhar nisso. De repente, o cara tinha amado minha música solo, o cara queria gravar essa música solo com Rosa. De repente eu tinha o contato de todos, os caras do Rosa estavam curtindo todas as minhas publicações. Falei, cara, é isso, acho que vai acontecer, né? Eu ia subindo um degrau, olhando para os lados desconfiado, falando assim, cara, é isso mesmo? Era essa a visão que eu tinha, que tinha uma grande escada e eu ia subindo degrau por degrau, olhando para o lado e ninguém do meu lado falando, cara, é isso, Deus está abrindo as portas para mim. E foi assim, cara, quando do nada, eles foram para Araraquara, foram me conhecer um dia. Eu fiquei tão nervoso nesse dia, que eu fui levar eles... casa? Foram na minha casa. Eu fui levar eles para almoçar num restaurante, eu esqueci a carteira em casa. O famoso golpe da carteira, né? E aí, quando eu cheguei lá, o Grevão perguntou pra mim, falou, você esqueceu a carteira, mas eu esqueci. Que time você torce? Eu falei, Corinthians. Ele falou, tá explicado. Fomos lá, a gente comeu. E aí o Grevão me contou umas coisas ali que acho que ele esperava que eu fosse ficar. Aquela reunião que eles fizeram de propósito foi pra me botar pressão, pra ver se eu espanava. Eles falaram assim, cara, você tem noção que você vai perder... Você é um menininho criado pela mãe, né? Pela avó e tudo mais. Vai perder almoço em família, vai perder viagem, vai perder aniversário. Se bobear, vai perder até casamento de parente, vai perder formatura de não sei o que, ela batizado. Tem noção? Aí só que em vez de um cara responder para eles assim, eu falava, é isso que eu quero, é isso que eu quis a vida inteira, é isso que eu quero, é isso eu quero, tudo bem, chega. E aí eles saíram de lá e falaram, esse cara é maluco, acho que vai dar certo. E aí fez o convite. Eu não podia falar nada, porque ainda a gente estava respeitando o tempo de saída do Guilherme. E não era o momento da gente dividir as atenções, era o momento de fazer... Até para o Guilherme viver esse momento dele, bacana, total, né? Porque o respeito aos fãs, e ele precisava viver esse... Senão ele teria que viver um luto. Então ele teria que viver uma despedida, e não um luto. Exatamente. Agora é o seguinte, cara, você pegou realmente um rabo de foguete muito grande, porque a hora que sai Guilherme e entra Bruno... Há uma reação boa e uma reação péssima, né? De quem estava... Sim, lógico. Eu tenho um amiguinho, eu não vou dizer o nome dele, não, ele é lá de Recife, né? Que me ligava revoltado. Ele dizia assim, eu não concordo com o Bruno. Eu não admito que ele ocupe o lugar do Guilherme. Aí eu dizia assim para ele, assim, mas não ele não está ocupando, mas era um adolescente, tá? Um adolescente, tal. Aí eu falei, não, deixa eu falar uma coisa para você. O Guilherme saiu. Ele saiu, então ou fica sem ninguém, ou entra alguém. E ele não aceitava. Sede vacante. Aí, depois de um tempo, agora a gente conversa, ele continua sendo um adolescente ainda, tá? Deve estar com uns, sei lá, uns 18, 19 anos agora, e ele é teu fã. É teu fã hoje, assim, te ama, caramba, entendeu? Curte tudo, mudou a opinião dele. Eu cuido dele meio que, eu conheci desde quando ele era criança, né? Poxa, então é uma amizade bonita, assim. E hoje ele é teu fã e tudo mais. Mas fala pra mim dessa experiência de literalmente falando, na prática, ter subido no palco, onde teve um Guilherme, né, super à vontade no palco, com o jeito dele e tal, e de repente agora é Bruno. Não. Dunga, não foi nada fácil. Nada fácil. Na verdade, é natural que haja comparação, até porque a gente está falando de um dos maiores vocalistas de banda de rock do país. Não estou nem falando só de música católica. Né? Um cara virtuose da voz, né? Um cara que marcou uma história e que está vivo, mas assim, como ele hoje está mais afastado dos palcos, né? Ele construiu um legado. Né? Se o Guilherme hoje fala assim, eu nunca mais vou cantar, cara, o legado dele já está lindo do começo ao fim e está pronto. Então, você entrar numa banda, substituindo não, porque ninguém substitui, né? É uma fase nova. Você suceder esse cara, obviamente vai gerar aplausos, vai gerar vaias, vai gerar abraços e vai gerar rejeição. Né? Então, eu sabia desde o começo que não ia ser fácil, porque os meninos sempre falaram, cara,
eu não queria estar na tua pele, mas se você sobreviver... Aliás, você disse isso. Sim, eu disse pra mim. Eu não queria estar na pele do pobre coitado. Mas se você sobreviver, todo mundo aqui desejaria estar na tua pele, porque se você conseguir passar por isso e vencer, as pessoas vão te olhar com uma admiração. E vão te respeitar muito. E vão te respeitar. Né? Principalmente porque as pessoas vão entender o teu propósito nisso. Né? E o meu propósito nunca foi entrar e me comparar, entrar e ser melhor, superar. Até porque esses adjetivos são tão bobos, né, Dunga? Quando a gente fala de evangelização, a gente se esquece muitas vezes que o propósito principal não é esse. Para mim, o maior presente era uma banda que eu aprendi a amar, que eu cresci escutando, estava precisando de um vocalista, e de repente eu tive a chance de abraçar e de andar de mãos dadas, de ser mais um marinheiro nesse barco aí, desses caras que tem toda essa história linda, e a partir daqui eu tô junto com eles, e tô servindo a Deus através deles. Cara, isso para mim é um presente imenso. Então, para mim, o foco foi sempre esse, cara. O aprendizado que eu ia ter que levar, as pauladas que eu ia ter que levar, as vaias, as ofensas que muitas vezes eu levei, eu vi pesadas. Minha mãe chegou a ouvir ameaça, Dunga. Não me responde. Juro, no começo da minha caminhada com eles, a gente teve uma mensagem que até a gente fez um boletim de ocorrência, que o cara falou assim, não me responsabilizo pelo que eu faça, caso eu cruze com o seu filho ou com você em algum aeroporto da vida. É brincadeira. Era bizarro. E assim, no dia a gente riu, mas ao mesmo tempo, peraí, com medo. Então, assim, a gente sofreu alguns tipos de ataques, né? E até hoje, se você entrar nos vídeos do Rosa, sempre tem um ou outro ataque um pouco mais. Porque tem as pessoas que falam, não gostei, tá tudo ok, é gosto. Eu também, cara, quando o Neymar saiu do Barcelona e colocaram camisa 11 novo lá, eu não gostei do camisa 11 novo. Não é normal. Eu vou entrar aqui mais para a câmera aqui. Mas, possivelmente, assim, em todas as situações de mudança, vão haver resistência. A única coisa é que, com o tempo, eu aprendi a filtrar. Com o tempo, eu aprendi a entender que isso era um processo natural e que hoje as pessoas entendem. Na época eu pensava, um dia as pessoas vão entender o que eu vim fazer aqui. E hoje, graças a Deus, a grande maioria... E assim, eu não tenho como reclamar, Dunga, apesar de algumas grosserias, apesar de algumas pessoas um pouco sem noção, os fãs, em grande maioria, me abraçaram e me deram muita força para seguir. Até nos momentos de dúvida, foram os fãs, de verdade, sem demagogia, quando chegava um testemunho, quando chegava em cada... Porque quando a gente fez a turnê A Fênix, que era uma turnê de transição, a minha primeira turnê, cara, eu senti os fãs de perto, né? Tinha até no momento da Sem Você, que eu falava, cara, essa música é tão atemporal. Eu tive a ideia, falei, cara, eu não vou cantar essa música sozinho. Essa música eu quero cantar com todo mundo. Então eu descia do palco, chegava para as pessoas e cantava. E eu era abraçado, eu era junto, saudade, aliás, pandemia passa logo pra gente abraçar todo mundo. E aí ali eu senti a força que eu precisava. Deus, através dessas pessoas, me mostrava que, cara, essa é a missão. É muito maior, é muito grandiosa. E tudo isso, mas, cara, são apenas vozes, elas não podem te tocar, elas não podem fazer nada com você, elas só vão passar. Como você via o Guilherme e como você vê o Guilherme hoje? Porque, não que eu queira falar do Guilherme, mas é que realmente a sua posição é uma posição hoje de crooner da banda principal, você está à frente, por mais que tenha história, os outros membros do Rosa Sarão, mas as pessoas têm o contato visual e auditivo com você. É um vocalista. E hoje você está, como você diz, você não o substitui, você o sucede. É diferente. Exatamente. Como é que você ouvia, como é que você o vê e como é que você se vê hoje? Boa. Cara, eu sempre vi o Guilherme como, antes de entrar no Rosa, eu via ele como um herói, um cara, um vocalista, uma referência no vocal, né? Depois de entrar, eu conheci, nunca pessoalmente, mas conheci através de conversa, WhatsApp e tudo mais, eu conheci um lado muito humano do Guilherme, de me abraçar e de falar, cara, a primeira mensagem que eu recebi na meia-noite, quando virou e estreou a Fênix, foi dele. Foi uma mensagem assim, cara, seja bem-vindo, os seus fãs são muito exigentes, mas eles vão aprender a te amar, conta comigo, o que você precisar, leva um tempo, porque estava vindo de um cara que também sofreu resistência. Quando o Guilherme entrou, o Rosa era uma banda de white metal e de repente virou uma banda de pop rock. Né? Então, assim, um cara muito carinhoso, um cara muito brincalhão, muito coração e que está vivendo uma fase nova da vida dele, em que a família hoje é prioridade e eu imagino
as privações que esse cara teve por anos e anos como vocalista da banda, 18 né? anos, né? É, 18 anos de momentos com a família. Por isso que eu até admiro mais ainda os meninos, o Lerão, o Du e o Grevão, porque eles passaram pelas mesmas privações, cara, e continuam também fazendo isso. Mas eles têm todo o direito um dia que se eles falarem, cara, eu tô cansado dessa vida, eu vou conseguir meu trabalho, minha evangelização, mas eu não vou mais seguir. Então, assim, eu olho pro Guilherme dessa forma, com todo o respeito, entendendo que, cara, imagina só, 18 anos à frente, eu tô falando com um cara que vive isso a vida inteira, né? Então, assim, pô, é um baita de um respeito, cara. Então, é isso, cara. Eu via ele como um herói. Hoje, além de ser uma referência, continua sendo. Vejo como um ser humano muito bondoso, muito amoroso, que encarou essa situação de forma muito, muito, muito carinhosa comigo, né? Ele podia ter falado, não, mas eu queria que tivesse sido outro cara. Porque, pô, eu sou vocalista, nada mais justo do que escolher um cara que fosse respeitar o legado do que eu construí. Não, ele foi um cara extremamente generoso, extremamente bondoso, simpático com a banda, né? E é bom que os caminhos ficam abertos, né? Mais pra frente, quando a gente quiser fazer uma reunião aí dos vocalistas, do Tchelão, do Gui, a gente pode fazer. Aliás, eu tenho um projeto legal, vou até revelar para você aqui agora. O Rinaldo e eu, nós temos uma música, um rock. Eu sempre quis gravar um rock. Olha só. Rock anos 70, entendeu? Aí, sim. Cara de Led Zeppelin, aquelas coisas Led Zeppelin é minha banda favorita. E no nosso projeto, a gente quer reunir os grandes vocalistas do rock. Legal, cara. E a primeira pessoa que nós pensamos foi você, né? Meu Deus, responsa. Você e o Boy. Né? Cara, o Boy também, pelo amor de Deus. Então, se prepara, porque esse convite vai chegar oficial. Pô, vai ser um prazer. Só para você saber que você hoje já é uma grande referência. As pessoas vão assistir isso quando essa música sair, vão voltar aqui para ver no podcast de novo. Que legal, cara. Agora, como é que você se vê? Porque é o seguinte, mas para você responder essa pergunta, quero refrescar a sua memória. Você tomou essa decisão de continuar na igreja com 16 anos ali. É quando você disse, não, eu vou continuar, agora é uma opção. Você fez engenharia civil e pós, e quando você ia bem nas provas, você ia ao Santíssimo, e algumas vezes você compôs, né? Você lançou o seu primeiro trabalho um pouquinho antes do Rosa de Saron encerrar aquela carreira, aqueles 18 anos com o Guilherme. Quer dizer, você sempre foi se vendo, e hoje você é uma realidade, né? É bacana isso, você é uma realidade. Como é que você vê essa realidade que é você hoje? Dunga, sem demagogia, cara, eu vejo com muita misericórdia de Deus, porque apesar de todos os conflitos internos meus como indivíduo, como ser humano, os medos que eu tive durante todo o tempo de viver uma vida acadêmica, profissional em outra área e chegar, de repente, depois dos meus 30, me sentindo um menino de 18 anos de novo, falando, cara, que legal, virei um rockstar de novo, agora estou viajando o Brasil inteiro com a banda, legal. Então, assim, eu vejo muita misericórdia, muito cuidado de Deus na minha vida. E olhando para mim, na minha trajetória, eu tenho muita alegria, muito orgulho de ter feito as escolhas que eu fiz. Então, assim, eu não sou capaz de dizer o que eu penso sobre mim mesmo no sentido pessoal. Eu deixo isso para o tempo, para as pessoas. Mas o que eu olho para mim e vejo, eu falo assim, cara, eu vejo todo um tempo muito válido gasto. Tempo gasto com a minha saúde vocal, com os meus treinos, com a minha dedicação musical. Eu me vejo como menino mesmo, olhando isso tudo como um playground, mas com uma responsabilidade imensa, claro. Mas assim, falando, cara, eu faço como uma criança brinca em casa. Falo, cara, eu amo isso, eu amo, é o que me enche os olhos, é o que me enche o coração. Então, eu me vejo dessa forma, cara. Me vejo como uma criança aprendendo eternamente, ao mesmo tempo podendo ter a felicidade e a sorte de viver daquilo que eu mais amo fazer na minha vida. Bom, agora a Letícia, que é a futura esposa do Rafael, que daqui a 15 dias estarão casando. Conheço a Letícia, vi os dois trabalhando juntos, tá? Um abraço. Pessoal, Rafael, daqui a 15 dias vamos conversar de uma forma diferente. De homem casado para homem casado. Olha que chique, cara. Eu vou chegar nesse ponto ainda. Então, depois você me fala. Tá namorando? Se deu certo. Não, Dunga. Não? Não, por hora não. Por hora não. Passei por um quase noivado uns anos atrás. Passei por namoro, mas hoje eu tô dedicado. Tô namorando o Grevão, o Lerão e o Duzinho por hora. Depois da pandemia, a gente vai acertando isso. Legal. Uma coisa de cada vez. A Letícia, futura esposa daqui a 15 dias do Rafael, ela preparou umas coisinhas aqui que eu preciso perguntar para você. E você não precisa responder em uma pergunta, não. Pode demorar Aliás, em uma palavra, não. Você pode demorar.
uma pessoa. Pode ser o Papa, pode ser Jesus Cristo, pode ser o vizinho do lado, um coleguinha da infância. E por que essa pessoa? Partindo do princípio que a pessoa que vocês estão assistindo e essa pessoa pode servir de referência para as pessoas, tem que ser alguém. Eu acho que seja mais legal responder de alguém que as pessoas possam olhar e se inspirar. Eu vou citar o Papa, porque você disse, o Papa Francisco, porque levar a simplicidade do Evangelho no mundo de hoje não é para ninguém, não é para qualquer um. E a forma como ele fala de Jesus foi a forma pela qual eu me apaixonei por Jesus. Né? Essa forma humana. Né? Eu sempre brinco com as pessoas, falo, as pessoas querem muito a questão do milagre, mas ninguém quer saber do Jesus que dormia ali no barco e respondia amorosamente. Eu sou apaixonado por esse Jesus também. Eu sou muito apaixonado por esse lado humano de Cristo. E o Papa exala isso, cara. É uma referência para nós de como a gente deve rever o nosso cristianismo dentro de nós mesmos. Como rever o que a gente está colocando como ordem de valor. Hoje é muito fácil você falar que é cristão, hoje é muito fácil você levantar o cristianismo para defender uma bandeira política, você levantar o cristianismo para você, às vezes, ter algum tipo de vantagem mental na cabeça das pessoas. Ele é cristão, então ele é honesto, mas não viver nada do Evangelho. O Papa Francisco, ele mostra a essência do Evangelho e, para mim, se fosse alguma coisa que eu tivesse que escolher para viver, seria o que esse homem faz na vida dele. Maravilha. Um lugar, aquele lugar que você, se pudesse ir para lá agora, ó, terminou aqui nosso podcast e eu vou para lá. Eu posso falar 2, cara? Deixa eu falar 2 lugares, deixa eu quebrar. Então vai, fala 2 então. Eu vou falar um da minha infância, que eu pretendo voltar logo, que está possível, e outro que está muito difícil ainda para eu voltar também. Na minha infância, eu ia muito para a pousada do Rio Quente. Então, eu tenho uma lembrança afetiva muito grande para o Rio Quente Resort lá. E eu amo. Só que, assim, aquele lugar eu preciso voltar com a minha família. Aquele lugar não existe para mim sem a minha família. Entendi. Tem que ir com o irmão. Refazer a cena toda. Mas um lugar mesmo para retornar também seria Paris. Eu morei em Paris em julho de 2013. Eu fui fazer um curso de francês. Eu fiquei numa casa de família francesa ali. E foi uma experiência incrível, cara. Eu tô com saudade de tudo de Paris. Eu virei apaixonado pela cultura francesa. Comecei a estudar francês por causa disso. E pretendo voltar. Que legal. Dia. Bacana. Quem sabe um dia gravar um pop rock em francês. Oui. Né? Merci. Então vamos lá. Uma música. Uma música que você pega o violão e fala, essa que eu quero cantar, essa que eu quero. Pode ser do Rosa, pode ser de outra pessoa, pode ser. Caramba. Tem que ser a música. Tem eu vou citar uma música, tema de um filme americano chamado Space Jam, do Michael Jordan, primeiro. Apesar de fã do LeBron James, o Space Jam 1 é melhor que o 2. E essa música chama I Believe I Can Fly, que é uma música muito motivacional. I used to think that I could not go on. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. É uma música que sempre me fez em torno da minha vida inteira. Peraí, pô. Ah lá. Deixa eu ser seu road aí, pô. Peraí. Olha lá. Vamos lá. Que isso, olha a honra. O Dunga vai dar. Calma aí. Tirou foto, produção, pra enquadrar isso aqui. Olha. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. There are miracles in life, and vou pro refrão. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day, to spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Gosto muito dessa música. Que legal, bacana. Obrigado, Deus, por poder me deixar viver tanto tempo e poder apresentar um programa assim, né? Legal. Um sonho, brother. Aquele sonho que você ainda não realizou, que você vai chegar lá. Sonho. Sonho é grande, hein? Cara, eu tenho muito sonho de fazer a turnê internacional.
Não simplesmente pelo glamour de tudo mais, mas de poder... Dunga, a gente aprende muito. Você, muito mais do que eu, pode dizer isso, né? Cada canto do Brasil que a gente vai, a gente aprende, a gente se transforma com as pessoas e tal. Eu sonho e fico imaginando o que a gente não pode aprender também ao redor desse mundão todo aí. Então, assim, é um sonho ambicioso, mas é um sonho que eu gostaria muito. De ver o Rosa como uma espécie de um YouTube mesmo, sabe? Legal, viajando. bacana. As pessoas, às vezes, o Rosa já quebra um pouco essa barreira de uma banda religiosa. Por quê? Não por vergonha do nome de Jesus, pelo amor de Deus, mas porque isso quebra também a resistência das pessoas que, às vezes, à primeira vista, não queiram ouvir uma música religiosa, mas que, de repente, encontrem nessa música, que elas nem sabem que é religiosa, abertura para encontrar Jesus. Então, se a gente puder um dia ser, de fato, uma banda que faz exatamente o mesmo trabalho que a gente faz aqui, mas em termos mundiais, assim, de forma bem efetiva, vai ser um sonho grande. E tem que sonhar grande mesmo, cara. Mirar as estrelas. Concordo plenamente com o seu sonho. Amém. Uma conquista que você já tem, já está na sua carreira, que você destaca para nós hoje. Eu ganhei um campeonato de futebol profetão, um campeonato de futebol sacro, mas brincadeira. É uma conquista. Ganhei e fui o melhor jogador do torneio. Mas faz tempo, era outra vida. Tinha 18 anos, 20 quilos a menos. Brincadeira. Cara, o Rosa é uma conquista para mim, né? Você viver fazendo aquilo que você mais ama, trabalhar 24 horas, 25 horas por dia para isso. Aí, olha lá. Que legal, hein? É isso aí. Bacana o Lerão tá muito maior, agora tem que atualizar essa foto. O Lerão tá mais magrinho agora. E você tá diferente ali, né? Lá eu tô mais magro e ele tá mais gordo, então trocou um pouquinho. Não, mas é isso, cara. O Rosa é um sonho da minha vida, é uma conquista. Uma conquista. E é verdade, uma conquista de alguém que estava lá acompanhando, o Rosa começando e você nascendo. Sim. E hoje você... Né? Ou seja, quando esses caras estavam tocando, você estava nascendo. Sim. Né? Então hoje você canta nessa banda, cara, isso é realmente isso é gigante, uma grande conquista. É verdade. Sua maior tristeza, aquilo que arrebentou você, e quando você lembra hoje, desculpa ter que fazer você lembrar disso, não, mas... Dunga, cara, eu vou ser sincero pra você, eu tenho até, por isso que eu falo que eu tenho medo de soar sem graça, mas eu não tenho muitas tristezas no sentido de alguma tragédia, nada e tal, né? Tem muitos momentos da minha vida chatos, difíceis, como todo mundo, mas uma infelicidade é não estar com os meus avós maternos, paternos também, mas eu falo no sentido musical e no sentido da catequese. Minha avó e irmã, mãe da minha mãe, era minha catequista, e meu avô, que foi meu inspirador musical, até estar com eles vivos hoje, para eles verem o meu sonho se realizando, para eu viver disso, para fazer isso, verem o neto deles feliz, vivendo, se entregando para aquilo e vivendo para isso. Você vive uma coisa assim que muitos músicos católicos, né, um dia sonham em viver, que é viver da música e viver para a música. Sim. E mesmo você tendo uma profissão tão nobre também como a de engenheiro civil, né, formado e pós-graduado. Essa experiência bacana é você saber assim, olha, é uma forma de viver da providência divina, porque a sua profissão, ou seja, o seu trabalho, assim como o meu trabalho hoje, acho que a gente pode dizer isso junto, sim. O seu trabalho é servir a Deus. É daí que vem o seu sustento, é daí que você paga as suas contas, é aí que você vai criar a tua família. Quer dizer, o que é isso para você? Poder ser um funcionário de Deus. Cara, primeiro que tem essa questão toda do profissionalismo, né, da missão, né, que é de fato algo que envolve muita gente, envolve entrega, envolve investimento, envolve muita coisa que às vezes a pessoa de casa não enxerga, né? Então, assim, no começo eu tinha até uma certa resistência com isso, o medo do... mas caramba, eu estou servindo a Deus, por que eu estou ganhando dinheiro com isso, né? Mas aí você passa a entender que é uma profissão, que é uma dedicação, que você, com a sua família, você está saindo do seio familiar e está indo trabalhar, está indo arriscar a tua vida e tal. Então, assim, isso é uma realização. Você poder viver com aquilo que você mais ama. Tem uma frase, um pensador que fala... trabalhe com aquilo que você ama e você não vai se sentir trabalhando pro resto da sua vida, né? Não vai ter que trabalhar pro resto da sua vida. Que é de fato o que eu vivo, porque tem os momentos estressantes, você sabe muito bem, mas nada substitui o valor da gente olhar a nossa arte, quando ela está pronta, você fala assim, cara, que legal, eu vivo fazendo isso, eu vivo para fazer isso. A gente está lançando um álbum novo agora, né? Agora em novembro,
E assim, cada música que ia ficando pronta, a gente ia pensando, eu e o André Cavalcante lá no Rio, quando a gente estava terminando as vozes, né? Gravando minha voz, eu falava com o André, falei, cara, essa pandemia arrebentou com a gente, cara, mas estamos sem dinheiro, estamos sem nada, mas as músicas tão bonitas, né, cara? Essa sensação não tem nada que pague, cara. Então, você viver com aquilo que você ama fazer, isso é impagável, cara. Eu espero que as pessoas possam, em casa, ter coragem de enfrentar e de comer também aquele pão amargo no caminho para chegar no momento que fala, cara, passei por isso tudo e estou aqui hoje vivendo o que eu mais amo fazer. Bacana. A gente está chegando no final, né? Eu não queria chegar no final não, dessa entrevista, porque hoje eu estou conversando aqui com um ícone, uma referência da música católica no Brasil, assim como já temos, graças a Deus, muitos outros. E eu também. Eu também estou conversando com o ícone, só deixar bem claro. E eu estou muito feliz, sabe, Bruno, porque agora cabe aqui um elogio sincero da minha parte e um comentário, porque eu sempre evangelizei jovens, né? E está diante de um jovem ainda que tem a idade do meu filho. Olha que legal, né? Você tem 33? 33. Eu tenho 57. Então, meu filho tem 33, ele é baixista da minha banda. Então, eu estou olhando para você e estou vendo um jovem que os pais honraram a Deus, né? E estão sendo honrados no filho. Cara, isso é uma história muito top, cara. Isso, para mim, é um prêmio, entendeu? É como se Deus estivesse falando para mim também, ó, bicho, continua, porque vale a pena. Amém. Então, você é uma resposta para nós, a verdade é essa. Deus respondeu a música católica, a evangelização, a minha geração, que, né, se desgastou para evangelizar. Então, você é uma resposta para nós. Agora, eu gostaria que você também fosse resposta para quem está lá. Essa câmera é sua agora. Eu gostaria que você desse a sua mensagem. Tá? A sua mensagem para quem está agora na frente do computador, na frente do celular, te vendo, é teu fã, é fã do Rosa, é um rosariano, entendeu? A câmera é sua agora. Dunga, eu quero antes só agradecer mais uma vez o convite e deixar bem claro, agradecer o que você acabou de falar. Porque nas minhas orações até hoje, se eu for lembrar das orações que eu fiz até hoje na minha vida, uma palavra que eu sempre pedi para Deus, uma frase que eu sempre pedi era assim, tudo que eu quero é dar orgulho para os meus pais. Legal. Tudo, tudo. Não por demagogia, mas porque eu sei que nada paga o olhar deles feliz, tranquilos, porque eles me deram uma vida muito boa. Não nem abundante de grana, nada disso, mas muito feliz, muito realizado. E eu sempre me sinto em débito com eles. Então, poder, de certo modo, dar uma pequena alegria é um zilionésimo da dívida eterna que eu tenho com eles, cara. E obrigado por falar isso. Para você que está em casa, o que eu tenho para te dizer é que você precisa permanecer fiel às suas raízes, ao seu coração, aquilo que você mais ama fazer, e se preparar para a pedrada. Porque, de fato, nada valioso de verdade nessa vida vem fácil. É um clichê, todo mundo fala, mas todo mundo fala porque é verdade. e é assim para mim, Dunga. Eu acho que se você quer muito alguma coisa e você tem a noção de que Deus está na sua vida, sempre te abençoando, sempre te revelando, peça ao Espírito Santo para cuidar do teu coração, das tuas dúvidas, das tuas dificuldades e bota a mão na massa, trabalha. Nada vai vir do céu. Hoje, eu dentro do Rosa, uma banda gigante, conhecido hoje, graças a Deus, por muitos lugares, não tem um dia que eu não passe doido para melhorar e doido para arrumar problemas que eu sempre vejo. Falo, cara, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal. Nem somente vocalmente falando, como artista, como pessoa, penso sempre no que eu preciso falar para as pessoas, o que eu tenho que falar nas minhas letras. Então, a dica que eu te dou é, se você pensa que um dia você vai chegar no lugar que você quis estar, falar, cheguei, é uma ilusão, esquece. Quando você chegar, você vai ver que vai ter sempre uma coisa nova para você ir atrás. Então, se acostume a trabalhar duro, porque nessa vida não tem um só dia que você vai ter descanso. É isso aí. Tem algum amigo, alguém que há muito tempo, mas há muito tempo, há 30 anos, ou então há 20 anos não te vê e que se visse você hoje, né? Você perdeu o contato, ele perdeu essa história, que você acabou de contar. Falou, caramba, aconteceu tudo isso na vida do cara, eu não percebi, eu não estava lá. E que se hoje se encontrasse com você, poderia olhar para você e dizer isso aqui. Quem te viu, quem te vê, brother, quem seria essa pessoa? Graças a Deus,
os meus poucos amigos fiéis que eu tive na minha vida, eu sempre mantive eles muito perto. Mas eu quero dedicar para... Não é por ódio, nada disso. Eu quero dedicar para, naquele momento da minha adolescência, as pessoas que tentavam me afastar de Jesus. Para que elas vejam o poder do Evangelho. Para que elas vejam o valor que tinha naquilo que elas queriam separar. E não como resposta para elas, mas como, de repente, para elas hoje, na vida delas, onde quer que elas estejam, talvez esteja faltando alguma coisa na tua vida, que foi esse Deus que eu escolhi lá atrás. E isso nunca me deixou faltar nada. E que você possa saber, com todo o amor que há no meu coração, que não há nada mais valioso na sua vida do que dizer sim a Jesus. Nada, nada. Todas as coisas, busque o reino dos céus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Se em algum momento eu tive dúvida de que eu estava entregando a minha adolescência para o Evangelho e perdendo tudo aquilo que a criançada na época falava, hoje eu percebo que a melhor escolha da minha vida foi não ter largado a mão desse cara. É isso. Quem me viu, quem me vê. Oh. Bom, hoje, nesse primeiro programa do Quem Te Viu, Quem Te Vê, eu conversei com esse cara sensacional, que estava nascendo quando o Rosa Saron estava começando. E hoje é o vocalista e uma das maiores referências de cantor católico que nós temos no Brasil. O Bruno Falhone. Sabe, eu sei que é Falhone, eu tô com medo de falar errado. Mas, Bruno, obrigado, cara. Obrigado. E dá um abraço na galera da banda. Mais uma vez. Dá um abraço na galera da banda. Será dado. Depois vamos voltar com a banda aqui, hein? Sim, vamos tentar conversar em 5 aqui. E diga que a Fino Tom, a Rex Studio, a Liga Filmes, Dunga, que a gente é fã mesmo. E, mais uma vez, eu quero dizer e deixar bem claro. É bom ter um fã. E é bom ser fã de alguém. Né? Pô, então, saiba disso. Tô aqui na tua frente falando isso. E eu falo a mesma coisa, cara. Como Obrigado. se eu estivesse falando pro meu filho, assim, quando eu olho para trás e vejo ele tocando baixo nos shows, olhar para você também é muito compensador, cara. Isso deve ser um presente enorme de Deus para tua vida. Verdade, com certeza. Cara, obrigado. Valeu, Deus abençoe. E até a semana que vem, se Deus quiser. E é o seguinte, hein? Se torne aí um assinante do meu canal, dá uma forcinha, fala com alguém, divulga e aciona as notificações que tem vídeo novo, você vai ser avisado. Beijo pra você, fica com Deus e até a semana que vem no segundo programa. Quem te viu, quem te vê.